desenvoltura de Mourão desperta a ira de evangélicos. O discurso independente e a desenvoltura do vice-presidente Hamilton Mourão, PRTB, desgastaram a relação do Palácio do Planalto com o setor evangélico, considerado fundamental na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, líderes de igrejas que durante a campanha apoiaram explicitamente o candidato do PSL e representantes do segmento no Congresso expuseram a insatisfação com o vice, principalmente após ele se manifestar contra a transferência da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. As lideranças religiosas e parlamentares da bancada evangélica pretendem pressionar o presidente para que ele desautorize publicamente o vice. Bolsonaro permanece internado em São Paulo se recuperando da cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal. Na condição de presidente em exercício, Mourão recebeu no último dia 28 o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e defendeu a posição que contraria manifestações anteriores do próprio Bolsonaro. Com 108 deputados e 10 senadores na atual legislatura, a Frente Parlamentar Evangélica, que tem uma atuação historicamente coesa em defesa de suas bandeiras, terá um peso decisivo para a agenda do governo no Congresso Nacional. Vamos cobrar, do Bolsonaro, o cumprimento daquilo que foi tratado. Se o Mourão está a serviço de algum grupo de interesse contrário a que isso aconteça, tenho convicção que ele perdeu essa queda de braço. Mourão é um poeta calado. Sempre que abre a boca cria um problema para o governo, disse ao Estado o deputado Sóstenes Cavalcante, de EMRJ, principal porta-voz da frente. O deputado deve assumir a presidência do grupo nos próximos dias. O atual presidente, deputado Hidekazu Takayama, PSC-PR, não se reelegeu. Aborto. Os evangélicos ficaram também incomodados com o vice por causa de uma entrevista na qual ele defendeu que o aborto é uma escolha da mulher. O ponto central das queixas, contudo, é a questão da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Esse foi um compromisso de campanha do presidente da República com nosso segmento. Nós não pedimos muitas coisas a ele, mas essa foi uma delas, disse Sóstenes. Porque o Mourão, sabendo das bandeiras do Bolsonaro, não se manifestou antes da eleição. É uma coisa feia esconder suas convicções. Faltou protocolo e ética no exercício da função dele. Mourão está fazendo campanha para 2022, mas a ala conservadora não vota nele nunca, disse ao Estado o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Evangélica Vitória em Cristo e presidente do Conselho dos Pastores do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém capital de Israel em dezembro de 2017. 5 meses depois, a embaixada norte-americana foi transferida para lá. Para o bispo e presidente do Ministério Sara Nossa Terra, Robson Rodovalho, a mudança da embaixada facilitaria muito a viagem de brasileiros a Israel e estimularia a ampliação da oferta de voos. Insatisfação. Os contrários à mudança alertam para os potenciais prejuízos para as exportações brasileiras para países árabes, que estão entre os principais importadores de carne bovina e de frango do país. O Brasil pode também receber pressão da comunidade internacional. Para a ONU, o status de Jerusalém deve ser decidido em negociações de paz. Quando o Bolsonaro se recuperar, nós vamos marcar uma audiência com ele.
A ideia é levar uma carta deixando claro nossa insatisfação. Hoje, o Mourão é uma instituição e deveria guardar as opiniões para ela, disse o deputado federal Felipe Barros, PSL-PR. Na semana passada, outros parlamentares usaram a tribuna da casa para criticar publicamente o vice. Segundo fontes do primeiro escalão das Forças Armadas ouvidas pelo Estado, Mourão age de forma coerente com o pensamento dos militares, especialmente quando faz críticas à política externa e sinaliza que a prioridade do governo deve ser a agenda econômica, e não a de costumes. Ao desautorizar o chanceler Ernesto Araújo sobre a oferta de uma base no Brasil para os Estados Unidos, Mourão reproduziu a linha de pensamento dominante nas Forças Armadas, que contam com 7 quadros no primeiro escalão e representam um dos pilares da administração. Procurada, a assessoria do vice disse que ele não iria se manifestar. As informações são do jornal O Estado.